quando você falar, eu quero crescer minha empresa, cresça você primeiro, né? Eu quero desenvolver a empresa, tem que você desenvolver, porque você que vai fazer contagiar a sua equipe, você que vai transformar a sua equipe, e você que vai ser aquele pivô de inspiração de toda a sua equipe para a tua empresa realmente deslanchar. O café de hoje é com o meu amigo, meu primo e o nosso parceiro Naime Romanos. Isso aí. Tudo bem, Naime? Tudo ótimo, graças a Deus. É uma grande satisfação receber o Naime aqui. O Naime é CEO da NGN Engenharia e Construções. Naime, estou com uma expectativa aqui muito elevada com esse café. Vamos ver. Sabe por quê? Você chegou a fazer um testemunho para a Mediata há um tempo atrás e nós publicamos, né, o testemunho e ele teve uma repercussão até fora de Suzano. A Mediata, ela tem sede em Suzano. Eu recebi contato de Mogi, Vale do Paraíba e São Paulo. É mesmo? E um contato do Líbano me perguntando quem é esse moço bonito, se você estava disponível solteiro, cara. Isso. Não arruma essa confusão, não. Mas eu te agradeço aí o testemunho que você fez e é um prazer recebê-lo aqui. Então, eu que agradeço a oportunidade. Olá para todos que estão aí assistindo e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas o testemunho que eu fiz na época foi uma coisa muito espontânea e realmente que ocorreu. Saiu uma coisa muito fácil, foi muito fácil falar, porque saiu. Foi uma coisa que realmente é a experiência que eu vivi, então foi fácil testemunhar, né? Isso foi uma coisa natural. Eu vou falar um pouquinho da NGN, que eu acompanhei o início da NGN. Eu lembro do ano de 98. Isso. Você tem uma formação de engenharia civil, né? Exatamente. Então a NGN começou em 98 e eu sou cliente da NGN, né? Eu já tive a oportunidade de comprar. Exatamente. E o que eu percebi, Naime? Eu percebi a sua preocupação com o cliente, entregar qualidade, e você sempre lançando produtos com visão futurista até. Você está à frente dos seus concorrentes em termos de tecnologia, em termos de avanços na área da construção civil. Como que você hoje enxerga o momento da NGN? E eu queria que você colocasse aqui os seus projetos futuros e alguma novidade que você tem para falar. A NGN começou em 98 de uma forma bem simplória, né? 2 cadeiras, 2 mesas, uma sala e vamos para cima. Chegou uma hora que nós mudamos em 2010, focamos realmente na área de incorporação. Antes a gente fazia de tudo um pouco, atendia todas as áreas, desde obras públicas, comercial, residencial. Olha, preciso fazer um puxadinho, estamos aí. Preciso fazer uma obra grande, vamos aí. E não tinha desafio para a gente, o que motivava a gente era o desafio. Né? Sempre foi assim, tinha um desafio? Eu topo. Então, era um grande motivador. Só que chegou uma hora que ficou uma coisa muito cansativa, porque você não tinha um padrão de produção. Porque a construção civil ela é uma produção, é uma fábrica. Você está fabricando, então você compra o produto, você produz outro produto, transforma aquilo, faz um produto, entrega um produto que o cara acorda, dorme, vive, cresce, faz família dentro do seu produto. Na verdade, quem compra uma residência hoje, ele imagina ficar nesse imóvel por um bom tempo, pelo menos 5 anos. No mínimo. Uma média dos produtos que visto pela Caixa, a média de quitação dos financiamentos são 11 anos. Então é um período longo. A média que você compra uma casa do brasileiro em geral é uma casa na vida, né? O sonho da conquista da casa própria. Exatamente. Essa oportunidade para o brasileiro vem sendo de uma realidade do Fernando Henrique para cá, acontecendo com muito mais frequência. No início, a maior dificuldade que a gente tinha era convencer o cara que ele tinha condições de ter uma casa.
com 30 anos ou abaixo de 30 anos ele conseguir comprar o imóvel dele. Ele fala, pô, não é possível. Até aí, para quem é mais novo, antes da moeda real, nós tínhamos inflação galopante, né, Naime? A gente pegou a época do Sarney, congelamento de preço. Até antes, né? Antes disso até. Foi até 95 essa história. Abri meu primeiro comércio em 87. Eu tinha 21 anos. Eu comecei com pizzaria. A gente tinha uma pizzaria em cima da sobreloja, ninguém subia a escada. Falei, pô, se ninguém sobe a escada, eu vou ter o cliente. Foi o primeiro serviço de delivery. Hoje posso falar a palavra delivery, que era Disque Pizza na época. E a gente foi o primeiro serviço delivery da região, do Alto Tietê. Não tinha nem telefone na época, né? Mal tinha telefone. E a gente entregava por orelhão, entregava de tudo quanto é jeito. E isso aí virou a pizzaria, a pizzaria que mais vendia em Suzano, entregando. Não tinha salão, não tinha nada, porque era sobreloja. A dificuldade fez criar uma oportunidade. Esses desafios que sempre foram enfrentados e encarados, temos que achar uma solução para isso e vamos enfrentar. Então a minha história, a história da empresa, ela é uma linha tênue porque a empresa é a sua cara, né? E você é a cara da empresa também. Então, quando você falar, eu quero crescer minha empresa, cresça você primeiro, né? Eu quero desenvolver a empresa, tem que você desenvolver, porque você que vai fazer contagiar a sua equipe, você que vai transformar a sua equipe, e você que vai ser aquele pivô de inspiração de toda a sua equipe para a empresa realmente deslanchar. Então você tem que sempre estar buscando essas novas informações. Como é importante, né, você colocar assim, porque hoje as pessoas olham o momento da NGN, olha a pessoa no momento que ela está, acha que ele chega a conquistar tudo isso de repente. Nós estamos falando de 25 anos de uma pessoa que investiu energia, tempo, motivação, capacitação, né? Que agora nós vamos falar um pouquinho também sobre a sua preocupação em você surpreender o seu cliente a cada empreendimento. Isso vem do perfil do empreendedor, do empresário que o Naime é. Então, você investe nos seus colaboradores, que eu sei, eu tenho contato direto com os colaboradores do Naime. Como você analisa a alta performance, o compromisso com o seu cliente, através dos vários testemunhos que eu vi, que eu recebo, das pessoas que eu converso, que nós, como Grupo Mediata, e agora eu vou te dar um feedback que eu acho importante, me veio agora na cabeça, a Mediata é parceira da NGN, nós fazemos todas as negociações e gestão de cobranças da NGN. Quando a gente liga para o cliente que está inadimplente, nenhum deles reclama do produto. Nenhum deles reclamou do produto. É meramente financeiro. Finalizando, né? A questão toda está ligada ao lado financeiro realmente, que a pessoa é natural, a pessoa num dado momento, como são financiamentos de longo prazo, a pessoa tem imprevistos na vida dela, né? Problema de saúde, perdeu o emprego, passamos por uma pandemia. Então, eu queria que você, Naime, falasse sobre essa questão da alta performance, como você coloca na sua empresa a sua visão e o que motivou a escolher dentre várias empresas, vários profissionais que lidam com gestão, por que a Mediata? Bom, vamos começar do começo da tua pergunta. Bom, a gente começa desde um projeto, há uma preocupação. A palavra bem o projeto do empreendimento. Do empreendimento. A palavra bem clara é empatia. Ou seja, a gente se coloca no lugar da pessoa que vai morar lá. Ou seja, eu moraria lá? Pergunta é, você moraria lá? Você moraria nesse lugar? Moraria. Então, se você moraria, então você tem condições de vender o produto que você está oferecendo.
Aí ele fala, não, eu não moraria nesse lugar nem a pau, então nem ofereça. Porque se não é um negócio legal para você e não é um negócio legal para a família. Para a família, não vai ser legal para as outras pessoas, porque você vai pôr um produto que não é legal. Então a gente tem essa preocupação nos detalhes. A gente aplica às vezes até Feng Shui no projeto que a gente está fazendo. Tem uma preocupação assim em qualidade do ser. A verdade é essa, não é a qualidade só do produto, é a ambientação. O tamanho está legal, o cara vai estar legal, vai poder pôr um móvel legal, vai decorar legal. É lógico, a gente tem a preocupação também, que é a faixa salarial do cara também. Às vezes o cara tem um cobertor curto, então vamos fazer uma coisa com dignidade. Essa é outra que caiba no perfil do Exatamente. público. Tudo bem. Cabe no bolso dele, mas não precisa ter uma cara, por caber no bolso dele, precisa ser avacalhado, ou precisa ter uma apresentação ruim. Não é isso. Tem que ter dignidade. Então, mas se eu estivesse passando um momento difícil na minha vida, você moraria naquele lugar? Moraria. Pronto. Empatia e dignidade. Essas são as principais definições do projeto. A essência de tudo vem daí. Tá? E aí depois vai apresentando, você tem que fazer uma análise que você tem um convívio com o seu cliente de 4 anos no mínimo. O cara compra na planta, fica convivendo com você, tem processo de financiamento, depois tem processo de entrega de chave, documentação, tudo isso aí você vive essa dor junto com o cara. Então você tem que estar preparado para ouvir, preparado para entender, preparado para ajudar a resolver esse problema do cliente. Que é uma fase também bem cheia de ansiedade para o cliente que comprou. Ele quer ver o seu projeto, né, o seu projeto futuro de uma casa finalizado. E aí nesse interim, que é a entrega das chaves. Que é a entrega das chaves e a aprovação do financiamento. Já foi feito antes. Que quando ele adquiriu, doloroso. Que é um processo doloroso. Que ele pode pegar uma mudança de política econômica no meio do caminho também. Inflação pode variar, índices mudam, são pontos variáveis durante o processo, até a entrega, né, Naime? E aí você vai ouvir assim, a culpa é da construtora, né? Exatamente. Vai ouvir isso, aí é normal. E a gente, quando ouve isso, entende a posição do cara, sabe que ele quer demais aquilo, mas tá pesando. E a gente sabe que a construção civil não é coisa barata. Entendeu? Não é uma coisa assim, e a gente está mexendo com o sonho do cara. Tá? Então tem uma responsabilidade muito grande. Aí vem depois a entrega de chaves. E aí tem a falta de conhecimento do cara viver em condomínio. Muitas vezes o cara não vem assim, de uns lugares que o cara está vivendo uma condição assim, muito ruim. Né? Sabe? E aí ele vai viver num condomínio, ele não está acostumado com aquilo. Então é a realização dos sonhos, mas ele também entra num processo de mobiliar a casa dele, viver tudo aquilo com a família dele, e isso é muito legal, a gente curte muito, isso é o que nos motiva. E as coisas acontecem na entrega das chaves muito juntas, né, Naime? Porque ele já está pensando no projeto pós recebimento das chaves, ele precisa a mulher dele, já muitos casos, a mulher também está envolvida naquilo que quer aquilo de qualquer jeito, e assim tem que ter calma e planejamento. Aí você vê que tem os perfis que conseguem e outros perfis que não conseguem tanto. E aí foi passando o tempo, nós fomos enxergando que esses perfis que não conseguem tantos, que é a grande minoria, tá? A gente vai deixando de lado, porque a gente está atendendo quem está ativo ali, não quem está ali naquela situação. Quando passa um tempo, você começa a somar aquela carteira, você fala, opa, é uma representação, é um valor significativo que está aqui parada, mas a correria tua do empresário do dia a dia, esquece disso. Eu estou falando isso porque essa dor que eu estou vivendo, que eu vivi, né? É igual em todas as outras empresas, porque o cara tem 99,9% tempo para outras coisas mais importantes do que ficar vendo aquele cara que não está tendo condições de acertar. E às vezes a falta de condições de acertar é realmente uma falta de comunicação adequada para isso.
Aí vem a Mediata justamente preencher essa lacuna, que ela veio com uma proposta, ó, a gente tem um excelente atendimento. Raimon, a empresa de cobrança fazendo bom atendimento, para mim a agência de cobrança era na porrada, né? Sempre foi isso aí, não, né? É na conversa, na alegação jurídica, mostrando para o cara que ele está pagando mais caro por isso. E vamos fazer um teste então, tá bom? Tá ótimo. Não dei os piores casos, dei umas amostragens de casos por acaso. Bom, qual a expectativa de retorno disso? Naime, pelo menos 50% garanto para você. Na verdade, adequou, ajustou as regras, passou um tempo de 3 meses, o resultado foi mais de 70% que foi dado para a Mediata. E o que mais me deixou contente é que o cara atendia o nosso telefone depois. O cara ainda continuava de bem com a gente, porque essa história do nosso cliente é muito longo prazo, convívio com ele, não é só simplesmente o cara comprou, vira as costas e vai embora. O cara convive com a gente, tem uma relação que a gente dá uma garantia estendida, por exemplo, de 10 anos. Então esse é um item, Naime, que realmente me surpreendeu. A lei estabelece da incorporadora, da construtora, a incorporadora assumir 5 anos alguns itens que tem que preservar a garantia, certo? Se você puder falar até um pouco disso. E a NGN, ela dobrou a garantia para o seu cliente. Foi simples, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente está comprando, a gente sabe como está aplicando esse material comprado. Fala, tem condições de dar mais tempo? Tem. Então vamos dar, pô. Porque você está fazendo um negócio bom mesmo. O negócio é bom? Dura. Então, toca o pau, dá garantia. O negócio é bom. A gente faz com segurança. Cara, veio a norma de desempenho, e pouca gente conhece isso hoje em dia. Que toda a norma da BNT, que é uma bíblia enorme de norma, todo procedimento da construção civil existe uma norma. E aí isso aí se tornou lei. Ou seja, se você não fizer dentro da norma, você está fora da lei. É isso. Então nós pegamos e falamos, vamos fazer de acordo com a norma. Então vamos fazer correto. Simples. Faça direito, faça bem feito, faça uma vez só. Essa é a nossa política. Inclusive, me chama a atenção, Naime, hoje tem muita gente que está se aventurando no segmento da construção. A pessoa compra um lote, investidor, compra um lote e aí ele constrói a casa. Para o público final, ele só está vendo, no caso, o acabamento. Não tem condição de analisar e avaliar todas essas questões, desde o projeto, desde a localização, desde a parte de materiais utilizados. Garantia. A garantia do investidor, normalmente... porque o cara tem esse conceito, é o seguinte, vendeu, acabou meu problema ali, entreguei a chave, tchau. Com certeza. E não é. Não, a diferença entre o investidor e a incorporadora, no caso a NGN, é que você está preocupado com o final, o cara produto final. Torce para os 5 anos, não, vamos dar 10. Acabou. Daqui tem 10, acabou. A gente não tem medo de falar isso daí e apresentar isso para o cliente, porque o que a gente entrega realmente é diferenciado. Realmente o que a gente entrega é bom pra caramba. É lógico, sempre vai ter um que não gosta daquilo que você faz. É normal. Mas, teve um cara lá em cima que veio aqui, não agradou com toda a perfeição que ele tem, não sou eu que vou ser melhor que ele. Mas eu posso, também, eu gosto de dar bastante feedback para os meus parceiros, amigos e tal. Eu sou cliente da NGN, comprei unidades e... eu gostei muito do produto final, inclusive da pintura, porque a primeira coisa que deteriora numa construção é a parte de pintura, especialmente se o imóvel for vago, né? E
eu não tive problemas e foi uma experiência positiva. Foi um feedback, foi um dos canais, porque eu fico com o radar ligado, a orelha, a empresa tem que ter ouvidos, né? Então, aí você chegou para mim assim, naturalmente, e falou assim, a casa ficou parada há muito tempo. Pô, cara, eu cheguei lá, tava em pé, a casa tava inteira. Não é em pé tava, né? Não, assim, tava aquele, a expressão até de carro, né, que o carro tá em pé. Mas a casa tava nova, tá intacta, cara. Pô, passou 2 anos fechada, a casa tava perfeita. Falei, legal, irmão, obrigado pelo retorno aí, que precisa ouvir isso. Isso eu posso atestar. Naime, eu queria que você falasse um pouco da importância do empresário se atualizar. Você mencionou aí empresa de cobrança nos tempos anteriores, aí, década de 80, 90, era na porrada. Então, na porrada no sentido de você ia lá, batia na porta do comércio da pessoa, da empresa e iniciava uma negociação lá. A base do constrangimento. A base do constrangimento. E hoje não, hoje existem leis, existem órgãos de defesa do consumidor, você precisa respeitar isso aí. Na questão da NGN, eu sei que você se preocupa muito com essa questão de se atualizar em termos de procedimentos, processos. Você se aperfeiçoa no seu lado profissional. E nós temos eu tenho algumas questões que eu observo. Você investe muito no lado social, você investe muito no seu crescimento cultural, você é um cara que gosta de viajar. De modo geral, assim, falando dessa questão para o empresário, o que você acha relevante hoje o empresário investir, tanto na empresa dele como no lado pessoal? Tudo vai depender do estágio que a empresa tiver, né? É tudo uma questão de realidades, né? É muito fácil falar hoje, vou viajar várias vezes por ano e largar o meu negócio. Não dá. Se você não tiver uma estrutura, não tiver um amadurecimento dentro da empresa, uma cultura, você não consegue fazer isso. Então, no começo lá, tinha um trabalho muito mais braçal. Hoje tem um trabalho muito mais intelectual, mental, intelectual, estratégico. E o que precisou fazer para mudar isso aí? Eu precisei mudar eu. Né? Tive que fazer terapia, tive que fazer cursos de amadurecimento pessoal, quebra de crenças limitantes, né? Crenças de que você vai criando durante a vida e paradigmas que devem ser quebrados. Então você tem que se amadurecer, porque você é realmente a cara da sua empresa. Você quer transformar o mundo, transforme você, né? Você quer transformar o mundo ao seu redor, comece mudando você. Cuida do jardim de casa, né? Aquela coisa, você quer ver um mundo mais florido, já começa cuidando do seu jardim, que está ótimo, né? Arruma sua cama, né? Aquela história toda, tem todas essas frases que falam, mas é o básico e é o essencial para tudo, né? Então, se você fizer as coisas tendo a mesma visão, você vai acabar tendo o mesmo procedimento e vai querer resultado diferente, é loucura, né? Então, você tem que ter visões diferentes para ter atitudes diferentes e aí sim, você ter resultados diferentes. Isso não importa se o resultado vai ser pior ou melhor, mas vai ser diferente o resultado. E aí você tem que ir buscando maior acerto dos seus resultados. Mas se adotarmos os mesmos procedimentos, os mesmos comportamentos, é lógico que você vai ter o mesmo resultado sempre. Não tem como. Então o mercado muda, você tem que acompanhar a mudança do mercado e você também tem que ter amadurecimento para ver qual essa estrutura é importante ter e posicionamento de mercado, da sua marca, né? do seu trabalho, para ele ter um resultado. Então, se você é um pequeno empresário, você tem que ter uma visão grande. Você tem um microempresário, um EPP, não importa. Você tem que ter uma postura e uma apresentação de grande. Nós começamos a digitalização e informatização dentro da nossa empresa quando nós tínhamos 3, 4 colaboradores dentro do administrativo. Nós implantamos o mesmo sistema que era na época das grandes empresas de mercado aberto.
a gente já tinha uma tendência. Era até difícil a implantação porque não havia departamentos. E aí, quando a empresa foi adquirindo estrutura e amadurecimento e equipes, a gente já estava preparado para isso. Então já tinha, olha, tem lá no sistema, pode olhar lá que isso já tem o controle no sistema, já tem, e foi facilitando. Então hoje o monitoramento, desde o monitoramento da obra, atendimento ao cliente e toda a parte contábil, tudo é digital, 100% dentro da nossa empresa. Então hoje, com uma pequena estrutura, a gente tem uma performance muito melhor. Porque tem pouca coisa, a gente consegue controlar muita coisa. Porque o sistema, hoje em dia, com o sistema facilita muito, fica muito mais fácil. Com certeza. Para quem se interessa mais com assuntos da área da construção civil e quiser conhecer melhor a NGN, Naime, você convida as pessoas para ir nos empreendimentos que você lançou? Sim. Atualmente a gente está fazendo uma obra, que agora está finalizando essa operação, a gente faz um sobrado por dia. Toda vez que eu falo isso, quem ouve pela primeira vez, acha isso um absurdo. A gente ergue um sobrado por dia, com hidráulica, elétrica, passagem de dutos, tudo preparado, os vãos já requadrados, a parede sai acabada. A gente molda a laje e a parede num só, uma concretagem. O pessoal da área dos móveis planejados agradecem muito, o projeto. Muito. Eles vendem por telefone, eles não vão nem mais tirar medida, porque da primeira casa à última casa a variação dimensional é mais ou menos 3 milímetros. Muito pequeno. Muito pequena. Isso eu estou considerando com toda a parte de acabamento que vai depois. Então a gente consegue ter uma performance, uma estabilidade no processo muito grande. Apesar de toda a tecnologia, ainda a construção civil é um serviço artesanal. Sim. E ela precisa cada vez mais ter tecnologia na sua produção, porque é um serviço que é um setor que vai sofrer muito ainda isso. A falta de produtividade dentro da sua forma de produção. Infelizmente a construção civil vai ter que chegar num ponto de produzir num lugar a casa e só fazer montagem no local onde você precisa, seja apartamento, seja casa, tem que ser isso aí, porque senão não vai sobreviver. E isso eu falo coisas de menos de 15 anos, que isso vai ter que haver essa transformação no mercado da construção civil. Se não fizer isso, e se eu não acompanhar isso também, eu não tenho vida. Né? Eu tenho que estar preparado para essas mudanças que virão. E tem que vir, porque sem a produtividade, a construção civil não sobrevive. Chegamos ao final de mais um Café com Rimon. Acredito que foi muito produtivo. Os assuntos aqui que a gente abordou, com certeza vão ser de interesse de vários empresários. Naime, te agradeço. Cara, eu queria falar mais. Você quer falar mais? Nós vamos marcar. Aí agora eu vou te dar a novidade. Nós estamos gravando os cafés com o Rimon na sede da Mediata. Certo. E aí agora estou me convidando para gravar um café com o Naime na sede da NGN. Topa? Topa. Vamos lá. Se marcar, a gente faz na obra, inclusive, mostrando de fundo a obra. Nós vamos gravar um café com o Naime na NGN e, se possível, na obra. Qual obra que você está hoje? Qual o projeto que você está lançando agora? Nós estamos terminando o Belvedere 1 e 2. A obra está praticamente 1 ano adiantada. A gente sempre entrega adiantado, é uma característica nossa, não tem como, a gente tem problema judicial por entregar adiantado demais. Os caras não querem receber antes do prazo, né? Não tem regra contratual que não dá para entregar antes, mas tá bom, depois a gente aguarda a dar o prazo. A gente está partindo agora para produção de apartamentos, vai lançar aqui na Vila Urupês, sendo apartamentos de 2 dormitórios com suíte também, vai ter garden, vagas cobertas, vai ter uns diferenciais. A gente está lançando um townhouse, são casas lá no Jardim Dona Benta, são casas em 2 pavimentos, mas é casa no térreo e casa no primeiro andar, tá? E lá vai ser um empreendimento de 300 unidades, mais ou menos. Aqui na Vila Urupês são mais 268. Vai ter ali na região do Fajon também, no bairro atrás do tiro de guerra, vão ter um outro lançamento de apartamentos de 3 dormitórios lá também, que a gente vai fazer.
vai ser Você está me dizendo que você está acreditando bastante no mercado da construção civil nos próximos 2, 3 anos. Eu acho que o mercado sempre é cíclico, né? Hoje a gente está na onda baixa e para isso na onda baixa você tem que se planejar para vir a onda alta. Então quando vier a onda alta eu já estou pronto, né? Então eu tenho que estar enfrentando, tenho que ser otimista e já estar preparado para as ondas baixas. E quando estiver na onda alta, logo você sai na dianteira. Vai vir a onda baixa. Então você tem que estar atento a esses movimentos cíclicos que tem o mercado da construção civil. E devido à burocracia que existe, demora muito tempo. Então tem que fazer agora, porque quando vier a onda alta eu já estou pronto. Já estou a posto para receber e já entregar. Nós vamos tomar um café com o Naime na NGN, porque o papo com o Naime, ele é um papo legal, leve, e você não falou pouco, você falou bastante e deu bastante dicas. Obrigado. Nós vamos tomar um café agora aqui.